Pronto, galera, agora o quarto e último vídeo, prometo, trazendo aí mais alguns aspectos sobre empregador, e a gente vai tratar de dono de obra e subempreitada. Dono de obra previsto lá na OJ, inicialmente 191 da SDI 1 TST, orientação jurisprudencial número 191 da Seção de Dissídios Individuais número 1 do Tribunal Superior do Trabalho, e subempreitada, que está previsto no artigo 455 da CLT. Então, pessoal, é necessário lembrar para vocês aqui com relação a dono de obra, tá? Toda vez que eu falar em dono de obra, vem na cabeça a ideia de uma empreitada, tá? Então, por favor, não é empeleitada, é empreitada, tá? Isso é uma expressão utilizada de forma errônea, corriqueiramente, tá? Então, não existe, você não contrata um empeleiteiro, você contrata um empreiteiro, tá? Então, a partir do momento em que eu tenho uma pessoa ou uma pessoa jurídica ou física que quer realizar uma obra, não tem as condições necessárias de, por si só, assim, realizar, contrata uma construtora, uma incorporadora, uma realizadora dessa obra, na realidade uma empresa que vai realizar essa obra e faz o contrato de empreitada. Essa empresa que foi contratada para realizar a obra tem seus funcionários, e esses funcionários, né, esses trabalhadores, eles vão realizar a obra que aquele dono contratou para realizar em sua propriedade ou na localidade que foi por ele definida. Então, esses empregados vão despender força de trabalho, vão realizar a obra definida pela empreiteira, que é a sua contratante principal, tá? Para realizar a obra ali naquela localidade, e de repente, não mais que de repente, ao fim da obra, descobre os empregados que a empreiteira não tem dinheiro para pagar, e aí não vem pagando os seus funcionários, tá? E aí a ideia é a seguinte: esse dono da obra, ele responde de alguma forma por essa dívida da empreiteira com relação às verbas trabalhistas e ou previdenciárias desses empregados da empreiteira. Então, a OJ 191, antes de maio de 2017, tinha uma percepção do seguinte: que se esse dono da obra fosse uma pessoa física, ou esse dono da obra, a partir do momento que impedisse a realização de uma obra do qual não auferisse lucro daquela obra que foi realizada pela empreiteira, esse dono da obra, ele não responderia pelas verbas trabalhistas devidas pelo empreiteiro, que era o contratante principal desses empregados, tá? A OJ 191 trata ainda especificamente, mas não é esse o entendimento mais, de que só haveria responsabilidade do dono da obra se e somente se o dono da obra fosse construtora ou incorporadora, uma pessoa jurídica necessariamente. Então, esse era o entendimento da OJ até maio de 2017. Após isso, a OJ sofreu uma mudança do entendimento no Tribunal Superior do Trabalho, que foi fruto, inclusive, de um recurso repetitivo de observância obrigatória agora por todos os tribunais, né, todas as varas do trabalho, que é no seguinte sentido: não importa mais se o dono da obra é pessoa física ou jurídica, né? O que vai ser preponderante para a observância da existência de responsabilidade ou não desse dono da obra é se ele realmente tomou os cuidados necessários para contratar uma empreiteira que tenha idoneidade financeira, ou seja, uma empreiteira que era bem economicamente, que teria verdadeiramente condições de arcar com todas as obrigações trabalhistas, fiscais, encargos sociais do risco da contratação existente desse tipo de obra, da realização desse tipo de empreendimento. Então, parte do pressuposto de que o dono da obra, pessoa física ou jurídica, ele tem que ter o cuidado necessário de analisar quem está contratando como empreiteiro para a realização desta sua obra, porque sendo ele hoje pessoa física, jurídica,
de pequeno ou grande porte, não importa. O que vai importar aí é o cuidado utilizado pelo dono da obra no momento da contratação, em contratar uma pessoa jurídica, uma incorporadora, uma construtora, né, uma empresa empreiteira que tenha condições financeiras de arcar com suas dívidas. Porque se ele contratar uma empresa que ele sabia ou que se demonstrava patentemente a sua inidoneidade financeira, ele responderá sim pelas dívidas trabalhistas contraídas pelo empreiteiro. E nesse caso, essa responsabilidade seria subsidiária ou solidária. O entendimento da pacificada no Tribunal Superior do Trabalho é de que essa responsabilidade é uma responsabilidade subsidiária. Atenção, quando eu falar em responsabilidade de dono da obra, como eu falei para vocês, sendo pessoa física ou pessoa jurídica de pequeno ou grande porte, pequeno, médio ou grande porte, e que não teve os cuidados necessários para contratar uma empreiteira com idoneidade financeira, idoneidade econômica, a responsabilidade do dono da obra será uma responsabilidade subsidiária, ou seja, primeiro vai recair sobre o devedor principal, todos os atos de constrição, todas as determinações judiciais recairão sobre a empresa devedora principal, empreiteira, e na impossibilidade dessa empreiteira pagar, né, com os seus bens, né, ou esgotados todos os meios executórios, aí sim recairá sobre o dono da obra, tá? Os atos executórios recairão sobre o dono da obra. Isso é subsidiariedade. Meu povo, atenção. Lembre-se que é diferente de solidariedade que a gente lá explicou em grupo econômico. Lembrando que no grupo econômico essa solidariedade que envolve todas as empresas do grupo econômico, tá? Independentemente do posicionamento do processo, está em fase de conhecimento, ali na sentença, está em fase de execução. Mesmo na fase de execução, todas as empresas, né? Teoria do empregador único, todas as empresas, vocês vão ver isso lá em Maurício Godinho Delgado, muito bem definido, a ideia de que mesmo na fase executória, a empresa que não participou, isso lá na solidariedade do grupo econômico, a empresa que não participou da relação processual primitiva lá no início, tá? Eu não coloquei ela no polo passivo da demanda. Mesmo na fase executória, ela pode ser chamada à responsabilidade solidária definida pela teoria do empregador único, que é a tese predominante no Tribunal Superior do Trabalho. Tá certo, meu povo? Todavia, agora tratando de dono de obra, a responsabilidade do dono da obra, ela é subsidiária no aspecto que eu falei para vocês. Então, meu povo, coloquei isso aí de forma muito objetiva no nosso material, tá bom? Já a subempreitada, eu tenho o dono da obra, vamos deixar um pouco de lado o dono da obra, que contrata uma empreiteira, essa empreiteira que é a responsável pela realização da obra que foi solicitada pelo dono da obra, só que essa empreiteira, ela não dispõe de todos os insumos ou das especialidades para a realização daquela obra por completo. O que é que vai fazer? Essa empreiteira contrata uma outra empreiteira. Ela subempreita o seu serviço. Então, essa subempreitada é quando eu tenho uma empreiteira que contrata uma outra empreiteira para realizar a obra para a qual foi contratada. Os desdobramentos disso vão partir do seguinte princípio. Se essa subempreiteira contratada pela empreiteira tem os seus funcionários e não os paga, qual a responsabilidade? Ou seja, existe responsabilidade com relação a esse empreiteiro principal, sim ou não? O que nos responde o artigo 455 da CLT é que sim, tá? Será o empreiteiro principal responsável pelas obrigações contratuais que foram pactuadas pelo subempreiteiro, caso o subempreiteiro assim não os honre, tá? Esses empregados do subempreiteiro poderão acionar o empreiteiro principal, tá? Nas suas possíveis ações, se esse subempreiteiro não pagar. O que significa dizer que, no momento em que eu tiver essas duas empresas no polo passivo da demanda, pergunta que se faz, a responsabilidade será subsidiária ou solidária? O entendimento do Tribunal Superior do Trabalho é que essa responsabilidade será solidária.
Então haverá solidariedade na responsabilidade entre essas empresas. Os atos de constituição judicial recairão sobre as duas empresas. Lembrando sempre que quem paga uma dívida que não é sua se subroga nos direitos de credor. O que significa dizer que essa empresa que pagou uma dívida que era dessa empresa, tá certo? Se subroga nos direitos de credor. A partir do momento em que essa paga os funcionários, essa pode, em ação civil própria, acionar, já que é uma relação contratual entre essas duas, acionar regressivamente a sobreempreiteira. Fred, o dono da obra que estava lá no início, que você mandou esquecer um pouquinho, o dono da obra também responde se houver aquilo que eu falei para vocês, a não observância da idoneidade financeira das empresas, e responderá subsidiariamente, como a gente havia falado, tá certo? Então, isso é uma relação mais entroncada que a gente pode trabalhar esse aspecto quando for ver processo trabalhista juntos, tá bom, meu povo? Então eu finalizo por hoje os nossos vídeos, tá? São vídeos curtos, mas que trazem os aspectos práticos, e eu fico aí na disponibilidade de vossas excelências para tirar quaisquer dúvidas. Espero que os vídeos ajudem a vocês e que a gente possa aí retornar em breve, né? E que essa pandemia acabe em nome de Jesus. Meu povo, forte abraço, Deus abençoe todos, né? Com saudade de todo mundo aí de estar com vocês na Unifacol. Deus abençoe.